Hebreus 10, 25 está escrito assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Nós queremos pedir, Senhor, humildemente, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Nós já louvamos, Senhor, nós já engrandecemos o Teu nome, mas nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que cada pessoa aqui, Senhor, seja edificada, que cada pessoa aqui, Senhor, seja fortalecida através da Tua palavra, e que nós, Senhor, saiamos aqui deste culto, Senhor, cheios do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos falando sobre a importância de congregar, e algo que chama a atenção aqui nesse texto é que o escritor diz que nós precisamos viver em comunhão, e ele aumenta a importância, ele fala ainda mais, porque o dia se aproxima. Que dia é esse? É a volta de Jesus. Quantos creem que Jesus está próximo de voltar? Naquele tempo, eles já acreditavam que Jesus estava para voltar. E se passou tantos anos, passou aí séculos, estamos agora em 2026, será que não está mais próximo a volta de Jesus? Então essa palavra aqui é ainda mais urgente para a gente. Até porque hoje em dia, hoje tem se levantado muitas pessoas que pela internet conseguem pregar qualquer coisa que está dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, mas muitas pessoas têm se levantado e pregado o ensinamento correto, mas também muitas pessoas têm pregado o ensinamento errado. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão pregando ao contrário do que esse escritor de Hebreus disse. Como é costume de alguns que não querem mais congregar. Como é costume de alguns que não querem mais ter o contato físico com outras pessoas, de apertar a mão, de dizer a paz do Senhor, de dar um abraço, de perguntar se está bem. Como é costume de alguns. E nós vamos ver aqui o porquê isso é tão importante, principalmente nos nossos dias. Lá em Mateus 10, 24, Mateus 24, versículo 10, o contrário, está escrito assim: nesse tempo muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, Mateus 24 e Mateus 25, se eu não me engano, é um relato, é uma profecia que Jesus deu ali para os que seguiam ele, do que aconteceria nos últimos dias. E aqui nós temos relatos importantes, prestem atenção. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar. A primeira coisa que Jesus fala é sobre escândalos. Gente, quantos escândalos já não aconteceram desde algum tempo para cá? Eu não sei se é porque a internet, a televisão, o rádio, enfim, deu mais amplitude para esses acontecimentos. Talvez já aconteciam muitos escândalos, mas não eram divulgados. Mas agora que nós temos acesso, nós conseguimos ver quantos escândalos têm acontecido nos nossos dias, não é verdade? São pastores que são descobertos fazendo coisas em oculto, como Paulo diz, que é até vergonhoso de mencionar. São pessoas, líderes religiosos, que eram referências para muitas pessoas, para a multidão, e de repente são descobertos fazendo coisas que são vergonhosas. Escândalos financeiros dentro das igrejas, escândalos de adultério, escândalos na família, escândalos de tantos lados, são tantas coisas. E aí Jesus já disse: isso não é novidade para vocês, não deve ser novidade para vocês, porque nos últimos dias isso vai acontecer. Outra coisa que Jesus falou é sobre traição. Hoje em dia as pessoas estão muito volúveis nos relacionamentos, e isso é consideravelmente comum, porque
as pessoas querem buscar os seus próprios interesses, então, se vai te machucar, o problema é teu. Eu não ligo. As pessoas estão vivendo assim nos últimos dias. Os filhos de Deus, não. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser fiéis aos nossos relacionamentos. Mas o mundo não liga para isso, muitas vezes. E se liga, graças a Deus, é porque foi ensinado ali um senso de honestidade. Mas quando não tem esse senso de honestidade, gente, eles não estão nem aí. Se tiver que trair seu amigo, vai trair o amigo. Se tiver que trair a confiança dos pais, vai trair a confiança dos pais. Se tiver que trair a confiança de parente, vai trair a confiança de parente, porque o que importa é o que eu consigo para mim mesmo. E outra coisa que Jesus fala é sobre o ódio uns aos outros, que eu considero aqui como consequência das traições. A gente falou sobre perdão, se eu não me engano, no mês passado, e é muito fácil a gente perdoar e a gente amar quando a gente está aqui nesse clima aqui de adoração, nesse clima aprendendo aqui sobre como a gente deve viver diante de Deus. Mas, gente, perdoar uma traição não é fácil. Imagina você ser traído, sua confiança ser quebrada, e você ter que perdoar, ter que conviver como se nada tivesse acontecido, deixado para lá. Não é fácil. E Jesus disse, nos últimos dias vocês serão traídos, nos últimos dias vocês serão odiados, e aí Jesus ainda fala mais aqui, ó, nos últimos dias se levantarão falsos profetas. E, gente, escândalos têm acontecido nas igrejas, pessoas têm se decepcionado, parado de congregar, e quem é que acolhe esses escandalizados? Os falsos profetas. Muitos falsos profetas têm se levantado nos nossos dias e têm acolhido aqueles que não querem mais saber do evangelho verdadeiro, porque infelizmente foram traídos pela igreja, digamos assim, por líderes, por pessoas que erraram com elas. Outra coisa que Jesus disse é que nos últimos dias a maldade iria se multiplicar. E aí, por causa dessa maldade, Jesus diz que haverá uma consequência. O amor de muitos se esfriaria. E aí, gente, não é novidade do porquê tanta gente não quer mais congregar. Porque você amar as pessoas é você querer estar perto das pessoas. Uma vez que você não ama, você não quer as pessoas perto de você. Então é uma consequência. E Jesus já disse, a maldade nos últimos dias vai aumentar. As pessoas vão pensar em si mesmas. E aí o amor vai se esfriar, o amor um para com os outros, e principalmente o nosso amor a Deus. Gente, um crente convicto da palavra de Deus, obedece a Ele em todas as coisas, por mais que doa, mas obedece ao Senhor em todas as coisas. Então, se Jesus ensinou que nós devemos estar próximo das pessoas, um crente convicto da palavra de Deus, ele vai passar por cima de qualquer filosofia, ele vai passar por cima de qualquer conceito, ele vai passar por cima de qualquer preconceito para ter as pessoas perto dele. Esse é um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? E aí nós vemos hoje em dia esse abandono da congregação, e Jesus deu outro alerta aqui, em Lucas 21:34, que está escrito assim: tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele grande dia não venha sobre vocês de surpresa. Jesus fala de novo sobre o grande dia. Eu quero dizer para vocês aqui que na Bíblia, é importante a gente entender esse detalhe, na Bíblia, quando você vê Jesus falando do dia, ele está falando sobre a volta dele. Quando Jesus vier, ele chama esse período, que não é apenas um dia, a gente precisa ler a Bíblia e entender assim, as simbologias do que a Bíblia fala. Esse dia, que não é um dia, mas é um período, está falando sobre a volta dele. Quando ele vier, a gente não pode ser pego de surpresa. E quem vai ser pego de surpresa? Quem estiver desavisado. E aqui é interessante que Jesus fala sobre as preocupações deste mundo. E, gente, a gente já viu aqui que tem muitas pessoas que têm deixado de congregar porque estão decepcionadas, por causa de escândalos.
como eu falei aqui. Muitas pessoas estão decepcionadas porque foram traídas dentro da congregação. Muitas pessoas deixaram de congregar porque, em vez de encontrar o amor uns aos outros, encontrou ódio uns aos outros, aversão uns aos outros. E Jesus aqui, nessa outra passagem, ele fala sobre os cuidados da vida. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai cuidar tanto do nosso casamento que vai colocar ele acima de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai tomar tanto cuidado com os nossos estudos que ele vai ser prioridade antes de Deus. Se a gente não tomar cuidado, os nossos dons, nossos talentos, o que a gente estuda mundo afora aí, buscando conhecimento, vai ser mais importante do que obedecer a Deus. Se a gente não tomar cuidado, é isso que Jesus está dizendo. As preocupações deste mundo, muitas vezes, são a causa de muitas pessoas abandonarem a fé. E olha só que interessante, Jesus fala sobre as consequências da orgia, que aqui eu acredito que ele está se referindo a pecados, porque tem muitos cristãos que deixam a igreja e a fé porque querem pecar. Muitos outros, por causa de embriaguez, vícios e coisas que eles querem viver na vida. E Jesus fala aqui sobre as preocupações do mundo. E o problema não é as responsabilidades. Se você é pai de família, cuide da sua família. Não seja indiferente à sua família. Deus não prega contra isso. Se você é mãe, cuide dos seus filhos. Se você é filho, vai estudar, trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. Mas Jesus aqui está dando uma advertência. Cuidado para que isso não seja mais importante do que Deus no seu coração. Amém? Amém, irmãos? E o que nos afasta de Deus não são as responsabilidades, é a troca de prioridades. Não são as responsabilidades, é a troca de prioridades. Lá em Lucas 17, 26, está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Gente, olha só que interessante. Jesus aqui, nesse relato aqui, ele não fala nada de errado. Ele não fala que as pessoas estavam pecando. Ele não menciona nada de errado aqui. As pessoas plantavam, construíam, casavam, davam-se em casamento. As pessoas viviam o dia a dia normal delas, mas estavam vivendo como se não houvesse amanhã. E hoje em dia, a gente não ouve tanto sobre a volta de Jesus. E Hebreus 10, 25, que é o texto que foi dado para a gente falar, menciona sobre esse dia. E a gente está vivendo como se esse dia não fosse chegar. Como se Jesus não voltasse. A gente esquece, nossas canções não falam mais disso, nossas mensagens não falam mais disso, a gente nem conversa mais sobre isso uns com os outros. Jesus é como se ele não viesse na nossa cabeça. O mundo pensar desse jeito é uma coisa. A gente chegar lá fora e falar, se arrependa dos seus pecados, porque um dia Jesus vai voltar. Até mesmo lá numa parte de 1 Timóteo, se eu não me engano, ele até fala que essas pessoas zombam disso. Elas falam, mas eu já ouvi meus pais falarem disso, eu já ouvi meus avós falarem disso, esse dia nunca chega. Irmãos, mas nós que somos filhos de Deus, nós não podemos pensar desse jeito. Jesus está voltando e nós devemos amar mais uns aos outros. A comunhão dos irmãos tem que ser mais forte. Temos que nos perdoar mais. Temos que amar mais uns aos outros. Temos que ter o desejo de amar mais a presença de Deus também. Se o seu amor a Deus está se esfriando, eu estou aqui para te alertar. Cuidado que esse dia vai te pegar de surpresa.
esse dia vai te pegar de surpresa. Se você estiver vivendo em vícios, pecados, não vê saída e está achando que está tudo bem, cuidado que esse dia vai te pegar de surpresa. Você está pensando em parar de congregar? Cuidado que esse dia vai te pegar de surpresa. Jesus vai vir e você vai ser deixado. Jesus vai vir e você vai sentir na pele o que é ser abandonado por Ele. Porque a Bíblia está dizendo aqui, cuidado para que as preocupações da vida não te peguem de surpresa. Em Hebreus 10 está escrito, como é costume de alguns que estão abandonando a congregação, estes serão pegos de surpresa quando esse dia chegar. Amém? E aqui Jesus está dizendo, eles viviam a rotina deles. Eles faziam tudo. Eu trabalho, sou CLT, pego o metrô, pego o ônibus e estou ali todo dia na mesma coisa. Só que assim, eu sou filho de Deus, eu deveria viver como se amanhã já fosse o último dia para mim. Mas não, eu vou viver como o mundo vive. Eles vivem como se não houvesse amanhã, eles nem acreditam que Jesus vai voltar, não acreditam que vai ter algo após a minha morte. Então eu vou viver como eles vivem. E aqui Jesus está dando um alerta. Quando o dia da destruição chegou, quando o dilúvio chegou, as pessoas foram pegas de surpresa. Lá em Sodoma, quando a destruição chegou, as pessoas foram pegas de surpresa. Nos dias de Noé, eles ainda viviam uma rotina. Nos dias de Sodoma era pior ainda, porque ali fala que a maldade estava vindo como um odor para Deus. Deus estava vendo tanta maldade naquela terra que a sentença foi a destruição de fogo mesmo. E aqui vem um alerta para nós, cuidado para que isso não seja uma surpresa para a gente. Toma um pouco de água porque a gente vai falando, a garganta vai secando, ainda mais de manhã. A distração era o problema deles. Um dia, gente, eu dormi, né? E aí Deus me deu um sonho muito interessante, eu já contei isso outras vezes. Eu nunca vou esquecer esse sonho, porque foi um alerta muito grande para mim. Eu sonhei que eu estava num transporte, eu não lembro o que era, se era um trem, um ônibus, era um transporte que tinha um monte de gente junto comigo. E tinha uma paisagem linda de um lado, e do outro lado tinha uma paisagem bem feia, bem destruída, uma coisa meio caótica, em ruínas assim. E eu lembro que no sonho, eu me distraí tanto com aquela destruição, com aquela coisa feia, e eu me distraí tanto com as pessoas que estavam ao meu redor, que aquela paisagem linda do outro lado, eu nem percebi. Eu lembro que no sonho eu tive a sensação que tinha algo melhor do outro lado, só que eu não virava porque eu estava distraído com aquilo ali que estava chamando minha atenção. Irmãos, quando eu acordei, a gente sabe quando um sonho vem de Deus. A gente sabe quando nós temos uma visão, por exemplo, e essa visão vem de Deus. Porque é algo muito claro. E Deus estava falando para mim, você está distraído. Você está se distraindo. Eu tenho algo melhor para você e você está olhando para o outro lado. Eu tenho algo muito melhor para você e você não está nem percebendo que eu já te dei algo melhor. Ah, meu Deus, eu acordei já pedindo perdão, eu acordei já quase chorando. Eu só não chorei, né, porque a gente tem que trabalhar, então tem até horário para chorar. Então, vai enxugando as lágrimas assim, ligando o computador e vai trabalhar. E quando eu acordei, gente, meu coração ficou desesperado. E aí, lógico que o Espírito Santo depois me acalmou, porque né, eu realmente acordei emocionado. Mas eu quero deixar essa reflexão para vocês, irmãos. Esses últimos dias, você não está se distraindo muito, não? Você não está vivendo muito a sua vida comum e está esquecendo que você foi transformado por Jesus? Será que Deus já te entregou algo muito melhor e você está mendigando coisas do mundo, como se aquilo ali fosse melhor do que a presença de Deus? Eu acordei com essa sensação de que eu estava mendigando as coisas do mundo, a aprovação das pessoas, a aprovação daquilo, disso, reconhecimento disso, daquilo, sendo que Deus já me aprovou, que Deus já me reconheceu, que Deus já me deu uma identidade de mais que vencedor e eu não estava ligando para aquilo. Eu acordei com essa sensação e para isso só resta o alerta e arrependimento. Se você se identifica com isso,
É o Espírito Santo te chamando para o arrependimento nesta manhã, para você voltar os seus olhos para Ele. A palavra diz que você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, ter os olhos fixos. Sabe o que é os olhos fixos? É você andar e não tirar os seus olhos de Jesus. É você ir para qualquer lugar, mas seus olhos continuar firmes, sem distração. O irmão veio aqui e falou algo que você não gostou, mas os seus olhos estão fixos, então perdoa o irmão e segue o seu caminho até Jesus. Um crente convicto vive assim. Agora, se eu não sou convicto, o irmão vai falar algo que eu não gostei, eu vou tirar meus olhos de Cristo, vou olhar para ele e vou ofender ele de volta. O crente que está esperando a volta de Jesus desesperadamente, ele vive para Jesus. Ele não se importa com o que está ao seu redor. Ele se importa apenas com a opinião de Jesus. Jesus, eu estou te adorando de verdade? Minha vida é uma vida rendida ao Senhor? Se você ouve um não de Jesus, o crente convicto da palavra de Deus, ele fica desesperado para consertar a vida dele. Amém? E aqui Jesus está dizendo que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque eles viviam normalmente. E o que isso nos ensina, irmãos? Vamos falar da arca. A arca é como se fosse a igreja de Cristo. Não essas 4 paredes aqui, isso daqui não salva ninguém. Mas a arca simboliza a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Você vai ser salvo se você fizer parte do corpo de Cristo. Se você não quer ser igreja, o evangelho é boa notícia, mas a má notícia está embutida também. Se você não quer ser igreja, você vai estar fora da arca. Você tem que ser igreja, você tem que carregar a identidade de igreja. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, porque aqueles que estiverem dentro da arca serão salvos. E Noé, qual é o símbolo de Noé, gente? Somos nós, os membros dessa igreja, os membros desse corpo, que saem por aí anunciando que Jesus vai voltar. Noé dizia que ia chover, e o povo ria. Faz tanto tempo que não chove, que vai cair água do céu. Você está ficando louco? Irmãos, se você sair por aí, eu vejo uns irmãos corajosos, eu admiro muito isso. A gente até, com mentalidade do mundo, acho que eles acham que a gente também fica achando que eles são meio doidos, né? Mas eles pegam a Bíblia, coisa que até a gente deveria ser mais ousado para fazer. Isso é um tapa na cara da gente. Coloca a Bíblia debaixo do braço e fica lá pregando. Jesus vai voltar, arrependam-se dos seus pecados. Irmão, Jesus fazia isso. Ele saía por aí e falava, o reino de Deus está próximo. O povo chamava ele de louco. O João Batista andava no deserto, falando para as pessoas, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. A gente deveria fazer isso também. A gente deveria dizer para o pecador, se arrependa, porque Jesus está vindo. E aqui Noé simboliza a gente, o nosso papel. A gente está falando para o mundo, vai chover. Só que dessa vez não vai chover. Deus prometeu que não destruiria o mundo com água novamente. Mas vai cair fogo do céu. Vai vir destruição. E só quem está dentro da arca será salvo. Amém? Irmãos, não precisam ficar preocupados, porque vocês são a igreja junto comigo. Então nós estamos salvos, se nós permanecermos dentro da igreja. Glória a Deus. E aqui, gente, Colossenses 2:8 está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Olha só, prestem atenção. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Esse texto me chamou a atenção porque nós estamos comprando muitas vezes a ideia do mundo. Você foi salvo por Cristo e recebeu uma nova identidade. Quando você compra a ideia do mundo, você está fazendo sua fé regredir. Você está fazendo a sua fé voltar atrás. Você está regredindo na sua fé. Porque o mundo, aqui o apóstolo já fala, cuidado, e ele está falando para crente, cuidado
para que ninguém os escravize. Irmãos, uma vez que você foi liberto por Cristo, Ele quebrou suas cadeias espirituais. Quando você compra a ideia do mundo, você está se escravizando novamente, se deixando ser escravizado pelas filosofias vãs. Você sabe o que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, sem sentido e sem propósito. É basicamente, tentar ilustrar aqui, que veio na minha cabeça. É basicamente você ter um parente que está nas drogas, está destruído, e aí você se compadece daquela pessoa, você olha para ela e fala, meu Deus, eu vou te ajudar, eu vou te dar um emprego, eu vou fazer você prosperar. E aí você pega essa pessoa, você, com muita compaixão, você leva esse parente para sua casa. Eu vou colocar aqui um sobrinho. Você pega um sobrinho seu, coloca ele dentro da sua casa, dá roupas novas para ele, você trata ele, você dá banho nele, você dá uma casa para ele, você deixa ele morar com você. E aí você consegue até dar um emprego para essa pessoa que estava sem propósito na vida. E aí, quando essa pessoa trabalha 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, ela olha para aquilo e fala, a minha vida passada era bem melhor que isso aqui. Despreza o emprego que você deu, despreza a casa que você deu e volta de novo para a vida antiga dele. Quando nós, gente, éramos pecadores miseráveis, e ainda somos, mas agora transformados pela graça de Cristo, mais que vencedores. Quando nós não conhecíamos a Cristo, éramos como essa pessoa, que foi transformada, levada para um lar, que é a igreja, mudada, lavada pelo sangue de Cristo. Todo crente que passa por essa transformação, passa um tempo, seja por decepções, seja por qualquer coisa, olha para o mundo e fala, minha vida antiga era bem melhor que isso daqui, eu era bem mais feliz. Essa pessoa está desprezando tudo que Cristo fez e está comprando de novo as ideias do mundo, querendo sair da rocha inabalável e quer viver de uma forma volúvel, de uma forma sem sentido. Jesus deu um propósito para essa pessoa, só que ela quer viver sem propósito. Ela acha que o propósito que Deus deu para ela é pouco. Ela acha que a vida vã dela é mais importante do que a nova vida que ela recebeu. E o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado para que você não se deixe ser escravizado pelas filosofias vãs. Ah, não é importante congregar. Você está comprando a ideia do mundo, porque eles não veem importância nisso. Ah, não é importante você ler a Bíblia, isso é besteira. Você está comprando a ideia do mundo. Orar, eu não vou perder meu tempo orando. Deus já conhece meu coração, Ele já sabe até antes de eu falar. Você está comprando a ideia do mundo, porque não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós desprezamos tudo que Deus nos ensinou e olhamos para o mundo e achamos que eles vivem melhor do que a gente, nós estamos comprando as ideias dele, saindo da rocha. Olha, você está num lugar seguro, você está saindo da rocha e indo para um lugar onde você pode ser destruído a qualquer momento. Quem vive fora do corpo de Cristo vive vulnerável a qualquer destruição que Satanás colocar sobre ele. E, irmãos, o salmista disse algo interessante, porque tem muitos de nós crentes, e eu já caí nessa tentação algumas vezes também, de olhar para algumas pessoas fora da igreja e achar que a vida delas é mais atrativa do que a minha. Eu já caí nessa tentação várias vezes. Eu olhava para qualquer amigo, para qualquer pessoa que já fez e aconteceu no mundo, e eu falava, caramba, a vida dessa pessoa é muito mais interessante que a minha. Só que o salmista, ele também já pensou da mesma forma. E um dia ele escreveu assim, eu estou aqui contigo, Senhor, mas eu sei qual é a recompensa dele. A minha recompensa é viver para sempre com o Senhor. A recompensa dele será a destruição. Então, gente, qual que é melhor? Eu acho que é melhor viver para sempre com Cristo do que viver uma vida passageira aqui na terra e ser destruída eternamente. Então, se você veio aqui, passou esse mês todo, ouvindo coisas por aí, achando que o mundo é melhor fora da igreja, eu quero dizer para você que não. Muda essa mentalidade, pede perdão ao Senhor e se arrependa, porque Deus tem o melhor para você
dentro da igreja. Amém? Glória a Deus por isso. E qual é o antídoto para o desânimo? Você chegou aqui desanimado? Eu não quero mais congregar. Estou só esperando uma oportunidade para sair da igreja. Pois a Bíblia tem antídoto. Lá em Hebreus 10, 25 está escrito assim: animem uns aos outros. Gente, eu já tive diversas experiências assim. É um momento que eu não estou bem. É um momento que eu não estou muito feliz com a minha vida. E eu não quero saber de vir para a igreja. Eu saio do culto outra pessoa. Eu entro de um jeito e saio de outro jeito. Vocês já viveram isso alguma vez na vida? Eu entro de um jeito, eu chego aqui assim desacreditado da minha vida. É uma palavra que o pastor dá, é uma palavra que o pregador dá, é alguém que é usado por Deus para trazer uma palavra de sabedoria para mim, de conhecimento. É o louvor que acontece alguma coisa enquanto eu estou cantando e Deus me toca. É o momento da ceia que me transforma de algum jeito. Eu lembro que eu sou imundo, que eu sou miserável, pecador, impuro, e aí meu Deus, não tem como viver longe de ti. Eu saio diferente. Tem dias que eu chego bem e saio bem. Gente, mas tem dias que eu chego mal e saio bem. Porque esse poder a igreja carrega por causa do poder do Espírito Santo. Você não vai encontrar isso lá fora. Você vai viver momentos lá fora. Mas a alegria que Deus vai renovar dentro de você, você não vai encontrar fora do corpo de Cristo. Então, a Bíblia fala, animem-se uns aos outros. Se o irmão chegar para você e falar, irmão, você está bem? Irmão, seja sincero, não, eu estou precisando de oração. Eu não estou bem, não. Eu estou precisando de oração. Porque a Bíblia fala, animem-se uns aos outros. Uma pregação como essa, não sei se vocês estão encontrando propósito, mas o meu propósito é animar vocês. Continuem congregando, mesmo que você não concorde com algo, mesmo que você ache que deva ser de outro jeito, mas dentro da igreja é onde Deus quer que você esteja. Amém? Então a Bíblia diz, animem uns aos outros. Você está cansado, está sobrecarregado? Tem um irmão aí do seu lado que se você dividir, porque ninguém vai ser invasivo, né? Você tem que dar espaço para a pessoa te ajudar. Se você deixar essa pessoa ser usada pelo Espírito Santo, ela vai te animar. Amém? Cultivar um amor uns aos outros. E aqui eu quero fazer um adendo. Amar não é passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem com você, glória a Deus pela sua vida. Amar muitas vezes é falar a verdade mesmo que doa. Porque Deus corrige o filho a quem? A quem? A quem ama. Então, se Deus te ama, Ele vai insistir em te corrigir. Gente, eu nunca vou esquecer disso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que se desistir de algo é porque já abriu mão. E Deus, se você sente que Deus ainda te corrige muitas vezes, seja através de uma palavra, seja através de qualquer pessoa, é porque Ele ainda está insistindo e vê potencial em você para você ser transformado. Amém? Então, amar é isso. A segunda coisa que te ajuda a ter ânimo é a prática das boas obras. Em Hebreus 25 fala sobre isso. Animem-se uns aos outros e pratiquem as boas obras. O que é as boas obras? Ajudar o próximo no que precisar. Você olha para o seu irmão, você tem tantas coisas no seu guarda-roupa, e você sabe que seu irmão está precisando de roupa, que tem uma criança, um filho que está precisando de roupa. Você faz o quê? Você vai lá e ajuda. É a prática das boas obras. Aqui na Santa Ceia, olha só como a igreja é importante, irmãos. A Santa Ceia tem um momento da doação de alimentos, que esses alimentos são destinados para pessoas que precisam, não é? Então, quando você traz alimento aqui para a igreja, pode ficar tranquilo que alguém que precisa vai ser ajudado pela igreja. Amém? Então, quando você traz o seu alimento no dia da Santa Ceia, o seu pacote de arroz, o seu pacote de café, o seu pacote de qualquer coisa aí que você queira doar para a igreja, esse alimento aqui é destinado para aqueles que necessitam. Então, se tem algum irmão, é porque assim, talvez você não fique sabendo, porque não é muito legal ficar divulgando essas coisas, né? É uma necessidade da pessoa. Então, a pessoa vem
e fala, ó, eu preciso disso, preciso daquilo, a gente, né, ajuda a igreja, no caso, ajuda da melhor forma, e isso é a prática das boas obras. E isso, gente, ajuda na manutenção da generosidade. Jesus ensinou que nós devemos ser generosos. E a igreja é onde mais acontece atos de generosidade. Se você não vê, talvez você esteja desatualizado. Mas onde acontece mais atos de generosidade é dentro da igreja. Até na história, se você for ver, os atos de generosidade na sociedade partiram de dentro de alguma igreja. Que nem, por exemplo, eu estava lendo um tempo atrás, que quando um evangelista, eu acho que era nos Estados Unidos, quando ele abria uma igreja, ele abria uma escola do lado. Era sempre assim, ele abria uma igreja e abria uma escola do lado. Por quê? Porque ele entendia que era importante aqueles que eram evangelizados ser direcionados para uma escola, para que eles recebessem uma educação válida para a vida deles. A Igreja Católica, por exemplo, fundou muitos orfanatos durante a história. Partiu de dentro da igreja. Eles fundaram muitos hospitais também. A igreja sempre contribuiu para que a sociedade fosse acolhida por essa generosidade, e hoje não é diferente. A terceira coisa que nós devemos fazer para nos mantermos animados na presença de Deus é lutar contra a ideia de não congregar. Hoje em dia, viver em comunhão é um ato de urgência por causa da vinda de Jesus. A igreja é a arca, nunca esqueça disso. Jesus está vindo para trazer juízo sobre a terra, e a igreja é a arca. Quem estiver dentro da arca será salvo. Na volta de Jesus só se salva quem fizer parte da igreja. Irmãos, você pode amar a Deus do jeito que você é. Você pode amar a Deus do jeito que Ele te transformou e te chamou para ser. Mas você tem que se encaixar no propósito dele. Não adianta você querer amar a Deus sem obedecer a Ele. Ele disse assim: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, quando você aprende algo e você julga, porque em nome de Jesus, todas as vezes que subir um pregador aqui, julga se está de acordo com a Bíblia. Toda vez que você aprender algo e você julgar que aquilo ali é bíblico, vem de Deus, a única coisa que te resta fazer é se render à vontade dEle. E quando você se rende à vontade dEle, irmãos, você tem o seu coração limpo diante dEle. Amém? E eu estou muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês. Agradeço por vocês ouvirem muitas coisas duras que muitas vezes a gente é inspirado a colocar na palavra, mas é algo que Jesus queria falar conosco nesta manhã. Nós ouvimos pregações de diversos tipos dentro desse tema, e todas elas nós conseguimos extrair muitas coisas. Eu espero que vocês hoje consigam ter extraído algumas coisas daqui dessa mensagem, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, glória a Deus.